Então, nós vamos introduzir o assunto aqui, multiplicação e divisão de números inteiros. E o nosso LDI traz para a gente essa imagem que foi feita lá no Rock in Rio, em 2017. Foram vendidos 700 mil ingressos para os 7 dias de festival. A organização de um evento desse tamanho exige planejamento. Pensa bem a cabeça de quem está organizando um evento desse porte. Os dados indicam que foram usados 300 mil metros quadrados de espaço, foram colocados 80 mil metros quadrados de grama sintética, mais de 1.000 banheiros, 2.000 latas de lixo e mais de 120 quilômetros de cabos. Então, pensem, se não fosse a matemática para auxiliar as pessoas nessa organização, o que seria dessas pessoas, né? Então, tudo é por meio de contas. Mais de 15 mil pessoas estiveram envolvidas na produção, além de 800 voluntários que atuaram no atendimento ao público nos dias do evento. Então, agora a gente vai seguir as informações do texto para responder. Considerando que foi disponibilizada a mesma quantidade de ingressos para cada um dos dias de evento, qual foi o público em cada dia do festival? Então, nós lemos lá que foram 700 mil ingressos para 7 dias de duração. Então, vamos fazer 700 mil dividido por 7, porque foram 7 dias. Eu quero saber em cada dia quantas pessoas foram. Então, 100 mil pessoas. A gente precisou aqui de fazer uma divisão. Número 2. Quantas latas de lixo foram disponibilizadas por metro quadrado? Então, a gente leu lá no texto que o evento tinha 300 mil quadrados e foram disponibilizadas 2.000 latas de lixo. Então, a gente vai dividir os 300 mil metros quadrados por 2.000 latas de lixo. Então, em quantos metros quadrados? 150 metros quadrados. Quantas latas foram disponibilizadas? 150 metros quadrados, a uma lata a cada 150. O primeiro Rock in Rio foi realizado no Brasil no ano de 1985. Quantos anos de diferença há entre essa edição e a edição de 2017? Então, aqui pediu uma subtração, falou diferença. 2017 menos 1985. Então, 32 anos de diferença. Então, nessa parte, nós vamos retomar um pouquinho as noções de múltiplos e divisores de números naturais, os critérios de divisibilidade e vamos resolver expressões numéricas e situações problemas que envolvam as operações fundamentais com números inteiros. Todas as operações, adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, começando aqui com divisibilidade, matéria vista lá no 6º ano, né? Para a realização de certo evento, foram selecionados 800 voluntários para o atendimento ao público. Suponha que para transportá-los até o local do evento tenha sido contratada uma empresa que dispõe de 2 tipos de ônibus, um com 40 lugares e outro com 38. Qual deveria ser o tipo de ônibus escolhido para que o espaço fosse mais bem aproveitado? Então, eu tenho 800 voluntários. Eu vou dividir por 40, porque é o número de lugares que tem dentro do ônibus. 800 dividido por 40 dá 20. Aí eu posso também fazer 800 dividido por 38, que é o outro ônibus, que ele tem disponível 38 lugares. Fazendo a divisão aqui, eu vou ter 21 com o resto 2. Então, vai sobrar um resto 2. Então, qual deveria ser o tipo de ônibus escolhido? O melhor tipo seria o de 40 lugares, pois seriam necessários 20 ônibus e não sobrariam lugares.
Agora, se eu escolhesse o de 38 lugares, o que eu ia ter? 21 ônibus, mas sobrariam 2 pessoas. Então, para transportar essas 2 pessoas, eu ia ter que ter mais um ônibus. Então, seriam necessários 22 ônibus. Então, qual seria o tipo de ônibus mais bem aproveitado? O melhor tipo seria o de 40 lugares. Pronto. Então, ao dividir igualmente o total de pessoas para cada ônibus, é mais vantajoso que as pessoas ocupem todos os assentos disponíveis e que não haja um ônibus com poltronas sobrando. Para isso, é necessário encontrar um ônibus cujo número de bancos é divisor de 800. No caso nosso aqui, o 40 dividiu 800 em partes iguais. Essa parte aqui, então, é uma explicação sobre divisão, divisibilidade, divisor. Considere 2 números naturais. Então, número natural começa no 0, 1, 2, 3 e vai para o infinito, em que a divisão do primeiro pelo segundo é exata, ou seja, o resto é zero e o quociente é um número natural. Então, o primeiro número é divisível pelo segundo, significa que dá para dividir. O segundo número é divisor do primeiro. Então, aqui a gente tem a divisão de 800 por 25. 800 é divisível por 25 e 25 é divisor de 800, porque a minha resposta deu resto zero, portanto, é uma divisão exata. Então, 25 e 32 são fatores de 800. Quando eu faço a multiplicação desses dois números, eu vou voltar lá no 800. Aqui eu tenho 800 dividido por 34. Quando eu faço essa divisão, eu não vou obter uma divisão exata, porque vai sobrar resto 18. Apesar do quociente 23 ser um número natural, o resto não é zero. Então, aqui a gente não tem uma divisão exata, portanto, 800 não é divisível por 34. Nessa questão, você vai verificar quais dos números abaixo são divisores de 800. Pegue sua calculadora e faça 800 dividido por 2. Vai dar divisão exata, então ele é divisor. 800 dividido por 3 não dá divisão exata. 800 dividido por 4 dá divisão exata. 800 dividido por 10 também é divisão exata. 800 por 15 não dá exata, por 18 não dá exata. Por 20 dá a divisão exata, por 25 dá a divisão exata, por 50, por 64 não, por 80 sim e por 100 sim. Fazendo as continhas pela calculadora para você marcar. Em algumas situações, realizar a divisão para verificar se um número é divisível por outro pode ser um processo demorado. Para facilitar o trabalho, podemos aplicar algumas regras, que são os critérios de divisibilidade. Então, aqui nós vamos fazer um pouquinho de revisão dos critérios. Então, critério de divisibilidade por 2. Um número é divisível por 2 quando ele é par. Então, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Eu vou observar sempre o último algarismo, o algarismo da unidade. Se esse número for par, eu posso resolver a divisão, que ela será exata. E quando um número é divisível por 3, quando eu somar os algarismos desse número e o resultado for um múltiplo de 3, ou seja, um número divisível por 3, pode resolver a divisão, que ela será exata. O critério para dividir um número por 4 é quando seus dois últimos algarismos são zeros ou um número divisível por 4 ou um número múltiplo de 4. Observem os dois últimos algarismos e faça a divisão por 4. Deu exata? Pode dividir o número inteiro por 4, que será exata a divisão. A questão do 5 é a mais simples que a gente tem aqui, porque para ser divisível por 5, o número tem que terminar em 0 ou 5. Se terminou em 0 ou 5, pode dividir por 5, que será a divisão exata. Qual que é o critério do 6? Para ser divisível por 6, o número ele precisa ser par e ele precisa ser divisível por 3 ao mesmo tempo. Então, tem que observar duas regras para que ele seja divisível por 6.
par e divisível por 3 ao mesmo tempo. Critério da divisibilidade por 8 é quando os 3 últimos algarismos são zeros ou os 3 últimos números são um múltiplo de 8. Dá para dividir por 8. O critério do 9 é parecido com o critério do 3. Você vai somar os algarismos do número e se o número que você encontrou for um múltiplo de 9, pode realizar a divisão, que o número será divisível por 9. Quando que um número é divisível por 10? Só se ele terminar em 0. Todo número que termina em 0 dá para dividir por 10. 800 é divisível por quais desses números? Então, olha, 800 é número par, então ele é divisível por 2. Ele é divisível por 4, porque termina em 00. Ele é por 5, porque ele termina em 0. E ele é por 10, porque ele terminou em 0. E também ele é por 8, porque 800 por 8 dá 100. E também ele é por 100. E não temos a regra do 100, mas quando o número termina em 00, ele é divisível por 100. Então, vamos agora para as atividades. Número 1. Certa escola precisa imprimir e distribuir 700 bilhetes a seus alunos. É possível imprimir todos eles em folhas com 6 bilhetes em cada, de modo que não sobrem folhas com menos bilhetes? Justifique sua resposta. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver, se o 700 é divisível por 6. Se eu dividir 700 por 6, eu preciso verificar duas regras. É número par e se ele é divisível por 3. Par, ele é, mas ele não é divisível por 3, porque 7 não é múltiplo de 3. Quando eu somo os algarismos ali, deu 7. Então, será possível? Não é possível. Tem que justificar a resposta. Não é possível, pois 700 não é divisível por 6. O número, para ser divisível por 6, precisa ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Número 2. Para entregar 2.000 lixeiras usadas durante um festival, o fabricante disponibilizou de 3 a 6 caminhões. Quantos caminhões poderiam ter sido usados para que cada um carregasse uma quantidade igual de lixeiras? Então, 2.000 lixeiras eu poderia fazer de que forma? Ele tem de 3 a 6 caminhões. Então, 2.000 dividido por 3 não daria, porque 2 não é múltiplo de 3. 2.000 dividido por 4 seria possível. Então, vamos começar aqui. Poderia ter usado 4 caminhões. Por que ele poderia ter usado? Porque 2.000 dividido por 4 dá 500. Poderia ter usado também 5. Ou 5, né? Porque é de 3 a 6. Então, 5 caminhões. Por que ele poderia ter usado 5 caminhões? Porque 2.000 dividido por 5 é igual a 400. Aqui a gente explicou o porquê. Complete cada espaço com um algarismo de forma que o número formado torne a afirmação verdadeira em cada caso. Complete agora. 3, 3, qual o número que vai ser divisível por 5? Quem que eu posso escrever aqui? Eu posso colocar 0 ou 5. Aí você escolhe, tá? 0 ou 5. 4, 0, 2 e o último algarismo tem que ser divisível por 6. Para ser por 6, ele tem que ser número par e a soma dos algarismos tem que dar um múltiplo de 3. Quem seria os algarismos? Então, para ser múltiplo de 3, eu vou somar os algarismos. 4 mais 2, 6. 6 mais quanto para dar um múltiplo de 3? Pode ser o 0, porque é número par. 0, aí daria 6, que é múltiplo de
3. E se eu colocasse aqui o 6, porque 6 mais 6 daria 12, e é par, então seria por 6 também. E se eu colocasse um 8, que é par? 8 mais 6 dá 14. 14 não é múltiplo de 3, então não vai ser divisível por 6. Na letra C, para ser divisível por 4, quem que eu posso colocar ali no finalzinho? Lembra que a regra do 4 é 0, 0. Então, eu posso colocar um 0, porque vai ficar 20 no final, 20 é múltiplo de 4. Eu posso colocar o 4, porque 24 é múltiplo de 4. E eu posso colocar o 8, porque 28 é múltiplo de 4. Então, eu posso usar esses 3 algarismos. Aqui na letra D, para que ele seja divisível por 3. Então, vamos somar aqui. 8 mais 2, 10 mais 5, 15. 15 mais 3 daria 18, para ser um múltiplo de 3. Eu poderia colocar aqui 0, porque já tem ali como 15. 15 é múltiplo. Poderia colocar o 3, porque daria 18. Poderia colocar o 6, porque vai dar 21. E poderia colocar o 9, que também daria um múltiplo de 3. Aqui, para ser divisível por 2, qualquer número par. Então, 0, 2, 4, 6 ou 8. Poderia colocar qualquer um desses algarismos no final do número. Na letra F, para ser divisível por 3, 5 mais 5, 10, 10 mais 6, 16. 16, 17, 18. Então, eu teria que colocar um 2 aqui para dar múltiplo de 3. Depois, eu poderia colocar um 5. Se eu somar, também vai dar um múltiplo de 3. Ou um 8. Se a gente somar, também vai ser múltiplo de 3. Questão número 4. Quais são os possíveis algarismos que x pode assumir para que esse número seja múltiplo de 2 e de 8? Então, primeiro, a gente vai verificar aqui para que ele seja múltiplo de 2. Para que seja múltiplo de 2, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, o x tem que ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Agora, a gente vai formar os números para a gente verificar quais serão divisíveis por 8 também, porque ali perguntou ao mesmo tempo. Então, quando o número for terminado em 0, eu vou ter no finalzinho do número 760. 760, ele é múltiplo de 8? Então, vamos escrever aqui na frente. 760, ele é divisível por 8. Então, eu vou escrever múltiplo de 8. Então, eu vou resolver 930.760 é também por 8. Agora, se o número terminar em 2, eu vou ter 762. 762 não é múltiplo de 8. Então, esse número, 930.762, não vai ser divisível por 8. Agora, a gente vai verificar quando x terminar em 4. 764. Quando você divide isso aqui por 8, vai dar uma divisão exata? Também não. Então, eu vou escrever não é múltiplo de 8. Agora, se o número terminar em 8, 768. Se eu dividir esse número por 8, eu vou obter um número exato. Então, é múltiplo de 8. Agora, então, o que eu vou colocar na minha resposta? Quais são os possíveis algarismos que x pode assumir para que esse número, 930.760 e alguma coisa, seja múltiplo de 2 e de 8? Então, todos aqui são pares, mas só vou pegar os que forem por 2 e por 8 ao mesmo tempo. Então, quais são eles? X igual a 2 e x igual a 8. Então, quais são os números que vão ser formados com esses dois algarismos?
760 e 930.768. São os dois números que são múltiplos de 2 e de 8 ao mesmo tempo. Questão número 5. Wagner tem uma senha de 3 dígitos que libera a fechadura da porta de seu apartamento. Os 2 primeiros dígitos da senha são os 5. Escreva as possíveis senhas de Wagner. Então, ele tem 3 dígitos, então 550 seria a primeira, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558 e 559. As possíveis senhas do Wagner. Quais podem ser as senhas dele, sabendo que o número formado é divisível por 3? Para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser um múltiplo de 3. 5, 5, 10, esse não é. 10 mais 1, 11, não é. 10 mais 2, 12. 12 é múltiplo de 3. Então, a primeira possível senha, 552. 13, 14, 15. 15 é, então, 555. 16, 17, 18, 558. E aqui vai ficar 19, então não é. Letra C. Qual pode ser a senha de Wagner, sabendo que o número formado é divisível por 6, mas não é divisível por 4? Quem são os divisíveis por 6? Os dois números pares, porque tem que ser por 2 também. Esse e esse. Agora, quem que é divisível por 4? O 52 ou o 58? 52 dividido por 4 vai ficar quanto? 58 divisível por 4 vai dar exata? Só a 52 que é divisível por 4. E aqui falou que não é divisível. Então, sobrou quem? 558. A senha dele pode ser a 558. E a número 6 é para elaborar um problema que envolva as noções de divisor e de múltiplo, utilizando os critérios de divisibilidade. Em seguida, escreva a resolução ou passe para o colega resolver. Então, nessa atividade, você vai elaborar um exercício parecido com um desses que a gente fez aqui, ou igual aqueles lá do enunciado, lá do exercício dos exemplos, tá? Você vai criar o seu para você usar as palavras divisor, múltiplo e para usar os critérios de divisibilidade. Crie o seu problema e envie foto para mim.